bem, pessoal? Professores e professoras, estamos na 6ª lição. Deus tem nos abençoado. Então, chegamos nessa 6ª lição, plantando um jardim. Conquistando a atenção. A sugestão do nosso manual para o Conquistando a Atenção dessa semana, a gente vai precisar de sementes. Eu estou aqui com algumas sementes e o manual dá a sugestão que nós possamos ter sementes diferentes umas das outras, para a gente estar mostrando às crianças, deixando que elas peguem, perguntando, uma maior, outra menor, uma de uma cor, outra de outra, e termos também, né, assim, vasinho. Eu trouxe um pequenininho, trouxe um maior também, para a gente estar mostrando para as crianças a terra, levar a terra, né? E explicando, pedindo a elas também que participem. Você gosta de plantar, você tem planta em casa e vamos plantar juntos, né? Se for possível, levar então ou um copinho ou um vasinho com a terrinha, a sementinha, né? E já vamos então ali mesmo plantar com as nossas crianças. Essa terrinha fofinha, a gente vai colocar então aqui a sementinha e já com um pouquinho de água ali, já aguar a plantinha. Conquistando assim a atenção das nossas crianças. Lembrando que a nossa história tem tudo a ver então com sementes. Então nós vamos chamar a atenção das nossas crianças com as plantinhas, com as sementes, com os vasinhos, com a terrinha, deixar que elas plantam, né? Ali a sementinha na terra, e que a nossa história tem tudo a ver com sementes. Apresentação da lição. Esse momento é muito especial para a gente estar contando a história, então, para as nossas crianças. E a sugestão do manual é que a gente faça 4 tipos de solo diferentes. A gente pode usar o que a gente tiver em casa, né? Pode ser alguma vasilha, pode ser alguma caixa. Para a gente estar mostrando os 4 tipos de solo diferentes, contando a história, então, para as nossas crianças. A sugestão do manual é que a gente faça solos, pode ser caixas, né? Vasilhas diferentes, colocar, se a sala for grande, a gente põe em mesinhas separadas para que você possa ir até a mesinha, contar a história. Colocar dentro de uma caixa, né? Também, para ser uma caixa surpresa, dali você vai tirar tipos de solos diferentes. Ou mesmo fazer assim como eu fiz aqui, uma caixa baixinha, fininha, eu separei aqui e já fiz os 4 tipos de solo em uma caixa só. Também é uma outra opção. Então, eu fiz aqui o terreno endurecido, né? Representando aqui com tijolos, né? Bem duro. Fiz aqui as pedras, né? Ali o pedregoso, difícil acesso. Aqui eu coloquei alguns pauzinhos assim, olha, com espinho, né? Temos que ter muito cuidado também para não espinhar, tá vendo? E aqui deste lado aqui, ó, eu já pus o quê? A terra fofinha, né? E já vou ter aqui uma sementinha para mim tá contando essa história, né? E a gente pode ter também uma lanterna pra gente tá representando ali o sol quente quando chegar, então, na terra que é de pedra, a gente joga a lanterna pra gente estar mostrando que o sol veio e queimou a semente. Nos espinhos também, né? Ela não teve oportunidade de crescer, então a gente vai contar toda a história. Aqui no duro, no pedregoso, no endurecido, nenhuma cresceu, né? E na terrinha boa foi aonde ela pôde crescer e produzir. Então a gente vai estar mostrando aqui a plantinha, a gente vai levar uma plantinha também, uma terrinha macia como ela foi plantada, né? E explicar então a lição para as nossas crianças, que Jesus ele conta essa história num ambiente onde ele sai ali num barco, né? E ele pode ver toda aquela superfície, toda a terra em volta, e ali perto daquelas pessoas havia pessoas plantando, pessoas colhendo. Por isso ele conta, né? Ele vê o ambiente,
aproveita para poder contar essa história. E muito nos ensina, né? E os discípulos ali ficaram um pouco confusos, não sabiam o significado da história. Então, Jesus começa a contar o significado dessa linda história e nós também, né? Começa a contar para as nossas crianças o que significa cada parte aqui dessa história, lembrando para as crianças que o semeador é Jesus Cristo, a plantinha, a sementinha é a Bíblia. E esses terrenos é o quê? O que significa? É o nosso coração, né? O coração que aceita a palavra, aquele que não aceita, aquele que ouve, conhece, mas não coloca em prática. E o coração que aceita Jesus, aceita para obedecer, para viver a vontade de Deus, é o que representa a terra boa, né? Aquela que produz, aquela que obedece, aquela que faz a vontade de Deus. Fica aí a dica para vocês. E tem várias formas, né, da gente trabalhar essa história. No Memorizando essa semana, nós vamos então pegar a Bíblia para lermos com as nossas crianças o versinho bíblico, né? Onde diz, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Na página 61 do nosso manual tá tudo prontinho. Temos aqui, é só imprimir e pode também ser colado em uma cartolina, numa folha mais grossinha. Essa criança, esse menino orando, né? E aqui, ó, tem um coraçãozinho, a gente vai vazar e vai colocar por trás, aqui, ó, como eu fiz, vou mostrar pra vocês, um papelzinho preto e um branco, né? Aqui tá o preto e aqui está o branco. Então, a gente vai repetir com as crianças o versinho. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E vai mostrar como era o nosso coração. Sujo, mau, pecador. Mas quando nós buscamos a Deus, como fica o nosso coração? Fica branquinho, limpinho aqui, ó. Então, a gente vai sempre reforçar para as crianças que o nosso coração, ele é mau, escuro. E Jesus pode transformar. Se nós pedirmos a Jesus um coração bom, ele vai transformar, vai receber esse coração bom, né? Então fica aqui, tá tudo prontinho no nosso manual, bem prático, né? E a gente vai contar esse versinho várias vezes, ilustrando aqui o coração sujo e o coração limpo, transformado por Jesus. Muito bem, chegamos à parte do aplicando. A sugestão do nosso manual é que nós falamos, né, com nossas crianças que mesmo as meninas, os meninos, as pessoas que são semelhantes à terra boa, que tem um coração bom, não consegue este coração bom sozinho. Nós dependemos de Cristo porque, por natureza, nosso coração é mau, é pecador. Para que o nosso coração seja transformado, renovado, representado pela terra boa, nós precisamos ter Jesus e o Espírito Santo na nossa vida, trabalhando constantemente, né? Com cada criança, com cada pessoa. E a sugestão do manual é que a gente possa colocar na mão das crianças um vasinho de planta, né? Bem bonitinho, né? O meu tá sem flores, mas que tenha flores, né? Possível. E desde que as crianças comentem características de um coração bom, de um coração renovado, de um coração que aceitou a Jesus Cristo, que obedece a Jesus Cristo. Então, que cada criança possa segurar e tá falando, e os professores ajudando. Então, um coração renovado que aceitou Jesus é um coração como? Bondoso. Então, dá oportunidade para outra criança também. Coração renovado por Jesus é um coração carinhoso. Outra criança, um coração renovado, representado pela terra boa, é um coração de uma pessoa, de uma criança que fala sempre o quê? A verdade, a mentira não mora neste coração. E assim,
todas as crianças podem participar, falando de qualidade, de características de um coração bom, renovado por Jesus Cristo. Contando aos outros. A sugestão do nosso manual é bem simples e muito importante. E o bom é que já está tudo ali prontinho. Nessa página 62, tá aqui, ó, tudo preparadinho pra gente então fazer essa sacolinha, esses saquinhos aqui, ó. A gente coloca algumas sementes. E aqui então já vem explicando como que se planta. A gente vem aqui mostrar para as crianças, para elas estarem plantando essa semente, para elas estarem contando essa história para alguém. Aqui já vem o versinho bíblico, tudo direitinho. Dá uma lembrancinha bem bonitinha, né? Tanto para elas como para elas levarem para alguém. Ensinando aqui como plantar, tudo direitinho aqui, ó. Só a gente imprimir. Tá prontinho aqui, ó, da página 62. Colocar numa sacolinha algumas sementes para que as nossas crianças possam fazer e também dar para alguém contando essa linda história. Tem uma outra opção também no nosso manual, que é fazermos então um coração vermelho e escrever dentro do coração, né? Deus plantou sua palavra em meu coração. Eu estou deixando-a crescer. E entregar para as crianças também algumas sementes para que elas possam decorar esse cartão, né? Elas possam levar esse cartão tanto para elas, como ela dá para alguém, para que ela possa contar essa história, dando este cartão decorado com sementes. Então, contando aos outros, temos duas opções. A do coração decorado e também da sacolinha aqui com sementes, né? Que a gente já tem aqui, ó, tudo prontinho no nosso manual. Fica aí a dica e uma boa semana, um bom trabalho para todos. E o revisando dessa semana, a sugestão do nosso manual é que a gente deixe todos os visuais, né? Todo a maquete, todo o trabalho, todo o recurso que foi usado para que as crianças possam contar, relembrar o que elas ouviram, o que elas entenderam. O que significa então as pedras, o espinho, a terra endurecida, a fofinha aqui, né? A plantinha crescida aqui no vasinho, o pássaro que estava ali para comer a semente, o sol também que veio aquecer aquela planta e ela murchar. Então, que nós possamos usar todos os recursos para revisar a história, deixar que elas comentem o que elas aprenderam. E é claro, com o auxílio do professor.